pessoal, a paz do Senhor para cada um de vocês. Voltamos aí com as nossas reflexões acerca da palavra do nosso Deus. Queria hoje fazer uma pergunta a você, lhe perguntar qual é o sentido da sua vida, né? O que você pensa para o amanhã, o que você pensa para o seu futuro, o que é que você pensa sobre a morte, o que vem a acontecer depois da morte. É sobre esse tema que nós vamos conversar um pouco, vamos refletir um pouco, mas de antemão eu quero te dizer que Deus, Ele tem um plano de salvação para a tua vida. Deus é o Deus que desde o início, desde a criação, Ele fez um planejamento, planejou o céu, uma eternidade para os seus filhos, para mim e para você. Eu queria convidar a vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Quando se fala de sentido de vida, logo nos remete a vários pontos, como criação, projeto de salvação e o próprio sentido da vida em si. Existem algumas teorias, a teoria evolucionista de Charles Darwin, que diz que o homem é uma evolução. Agora essa teoria ela vem após o criacionismo, que é outra teoria, a teoria em que nós cristãos acreditamos que o nosso Criador é Deus. E essa teoria evolucionista ela vem após o criacionismo, e ela há muitos anos ela não é mais difundida. Cientificamente falando, não se acredita mais, não existe mais base teórica para dizer que o homem veio de um animal, de uma espécie. Essa teoria evolucionista não se prega mais. Nós cremos no criacionismo. Deus é o Criador de todas as coisas. Agora, eu queria falar um pouco com vocês acerca do que vem a acontecer depois da morte. A ciência mostra aí, os dados dizem que a expectativa de vida hoje é na faixa de 79 anos. Uns morrem com mais de 79 anos, outros morrem mais jovens. Não se sabe ao certo qual que é o detalhe fundamental para que se a pessoa morra. O que sabe-se é que a morte ela vem para todos nós. Após a morte existe um plano de salvação prefixado por Deus. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, veio ao mundo para pregar essa verdade, para pregar esse plano de salvação, para que aquelas pessoas que escutassem a palavra dele, aquelas pessoas que entendessem o propósito e que reconhecessem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, tivessem a vida eterna. Então, até então entendemos que existe sim uma vida terrena, mas existe uma morte, existe um fim. E essa morte muitas vezes nos pega de surpresa e nós não entendemos qual é o propósito dela. Por que ele morreu tão cedo? Por que ele morreu agora? E nós não entendemos que após essa morte existe uma eternidade. Deus tem uma eternidade para a tua vida. Queria ler aqui um versículo que se encontra no livro de João, no capítulo 5, o versículo de número 24, que diz assim: e eu lhes asseguro, próprio Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte
para a vida. Jesus Cristo veio para se cumprir o propósito de Deus para a vida do homem. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Muitas vezes as pessoas entram em depressão, as pessoas entram no transtorno de ansiedade porque ficam preocupados com o que vai acontecer no amanhã, no futuro. O que é que nós podemos fazer, construir para que esse futuro seja garantido. A minha palavra não é animadora para quem acredita que o futuro está firmado nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas suas riquezas, nas suas posses, no seu mero conhecimento humano. Mas uma coisa eu posso te dizer que é animadora, é uma notícia que com certeza vai acalmar o seu coração e vai te dar ânimo. É que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele se alegra com a salvação do homem. Então, essa palavra eu te digo, que há um projeto de Deus para a tua vida. Há uma eternidade guardada, projetada para a tua vida. Basta apenas que tu creia. Queria ler um versículo também, capítulo 6, no versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquilo que nos condena à eternidade em trevas, em angústia, em dor, é o pecado. O pecado é a raiz de todo mal. Em Gênesis, nós vemos ali Adão e Eva. Deus deu tudo para eles. Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e sua semelhança. Deu de tudo. Porém disse que eles não comessem a fruta proibida, o fruto proibido, que é o pecado. Mas eles desobedeceram e comeram e pecaram. A palavra do Senhor diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós buscamos a Deus, quando nós lemos a sua palavra, entendemos o propósito dele para a nossa vida e reconhecemos que Jesus é Salvador, nós adquirimos de graça a vida eterna. Porém, o pecado existe, que é antagônico à graça, te leva ao inferno. O pecado te faz ter uma vida de eternidade, mas de dor e de sofrimento. Então eu quero te dizer, essa noite, com essa palavra, que você tem uma saída, que você tem uma escolha, uma opção. Você pode passar a sua vida aqui na terra fazendo da forma que você quer. Porém, um dia a vela se apaga. Um dia as cortinas se fecham. E um dia nós vamos morrer. E o que vai acontecer depois que morrermos, isso é definido no dia de hoje. A palavra do Senhor diz que a salvação é hoje. Hoje nós temos que decidir o que é que nós realmente queremos para o nosso futuro. Nós queremos um futuro de dor ou nós queremos um futuro de paz, junto a Deus, junto a Jesus Cristo? Queria ler mais um versículo que está na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se nós esperarmos em Deus, em Jesus Cristo, só aqui na terra, para nos curar, para nos libertar, para nos acalentar,
em meio às angústias da vida, às depressões da vida, e não entendermos que Deus ele tem um projeto fixado, um projeto que vem após a vida, no momento em que você morre. Se nós não entendermos isso, nós somos os mais miseráveis dos homens. Deus tem um projeto na tua vida. Deus quer que tu se arrependa, que tu entenda que Jesus Cristo veio ao mundo para sofrer, para pregar a palavra, para que tu um dia escute e se arrependa dos seus pecados, se humilhe a Jesus Cristo, reconheça Ele como o teu único e suficiente Salvador, e que esse tempo não seja um tempo futuro, só quando você estiver velho, só quando você estiver doente, só quando você estiver sem condições financeiras, aí você busca a Deus. Não faça isso. Aproveite o dia de hoje. A vida é assim. Hoje nós estamos aqui conversando, mas muitas vezes ao amanhecer do dia, ao raiar do sol, muitos partem. Então Deus ele tem uma notícia muito boa, uma mensagem que vai te acalmar essa noite. É que Deus tem um projeto de salvação na tua vida e que Deus quer te salvar. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Em meio a tantas dores, em meio a tanta angústia, não se entende, não se consegue compreender que tudo isso está se passando porque o povo virou as costas para o seu Deus. Tudo isso está acontecendo porque o povo não está mais buscando a vontade de Deus. Vive em pecado, o povo vive desobedecendo, o povo não tem mais amor uns pelos outros. Por isso está acontecendo tantas coisas ruins. Temos aí uma pandemia, temos aí tantas e tantas famílias chorando, sem entender por que isso está acontecendo. Mas Deus, durante muito tempo, em todos os períodos da história, se revelou ao seu povo. Disse, alertou ao povo de Israel, alertou a tantos e tantos que passaram aí pela história, acerca dos seus erros, de suas falhas. Deus sempre se mostrou e disse: filho, eu sou teu Deus, eu quero te curar, eu quero te salvar, eu quero te trazer, te dar a eternidade, que você passe essa eternidade num lugar de gozo, de paz. E hoje você tem a chance para isso. Espero que você busque na palavra e que você realmente aceite de coração a Jesus Cristo e que Ele abençoe a sua casa. Amém.